Vamos lá, a gente vai tratar agora sobre escalas termométricas e necessariamente sobre como converter de uma escala para outra. Como assim, professor? É o seguinte, digamos que você coloque o seu termômetro que está graduado em Celsius em um recipiente com água em seu ponto de fusão. Professor, o que seria água no seu ponto de fusão? É quando a água está passando do estado líquido para o sólido, tá? Quando eu coloco o meu termômetro na escala Celsius, nós sabemos já há muito tempo que ele vai marcar aproximadamente zero, tá? Mas digamos que uma pessoa que utiliza um termômetro em Fahrenheit faça a mesma coisa. A temperatura marcada pelo termômetro na escala Fahrenheit vai ser de 32. Tá? E digamos que uma pessoa com o termômetro em Kelvin faça a mesma coisa. Esse termômetro vai marcar 273. Esses três valores eles são equivalentes, só que correspondem a escalas diferentes, tá ok? As pessoas da Europa, Estados Unidos, estão mais acostumados a lembrar que a água no seu estado sólido, né, ela se encontra a aproximadamente 32 graus Fahrenheit do que necessariamente 0 graus Celsius. Esse ponto aqui, ele é um ponto crítico e nós vamos chamar ele de ponto de fusão da água. Tá ok? Ou simplesmente PF. Tá? Agora, se eu pegar esse termômetro em Celsius e colocar em água fervendo, vai acontecer o seguinte: a coluna de mercúrio ela vai dilatar e vai subir até a altura de 100 graus Celsius. Tá? Se eu fizer o mesmo procedimento com um termômetro em Fahrenheit, a altura da coluna vai subir até a mesma marca. Só que ao invés de estar lá 100, vai estar 212. Tá? E a coluna de mercúrio do termômetro em Kelvin, ela vai subir até 373, tá ok? E esse ponto aqui, ele vai ficar conhecido para a gente como ponto de ebulição da água, tá? Ou simplesmente PE, tá ok? Pronto, lembrando que esses são os pontos críticos para a água. Para outras substâncias, eles são diferentes. Agora, como é que eu vou relacionar essas três escalas? Tá? A gente vai utilizar uma proporção, uma ideia bem simples. Eu vou pegar aqui uma temperatura qualquer em Celsius, tá? Que ela vai ter um equivalente em Fahrenheit e vai ter um equivalente em Kelvin. Ou seja, eu pego um copo de água a uma temperatura qualquer e coloco o termômetro em Celsius. O termômetro em Celsius vai marcar uma temperatura. Se eu colocar o termômetro em Fahrenheit, ele vai me dar outra medida. E se eu colocar o em Kelvin, vai me dar outra medida. Só que essas três medidas elas são equivalentes, só que mudam de escala para escala. É tipo 1 metro e 1000 quilômetros. Desculpa, ao contrário. É tipo 1000 metros e 1 quilômetro, tá? 1000 e 1 são unidades, são números diferentes, tá? Só que representam a mesma coisa, porque estamos trabalhando aqui com unidades diferentes, tá ok? Então vamos lá ver como é que fica isso daqui. É bem simples a ideia de proporção. Essa altura de mercúrio aqui é a mesma no termômetro em Fahrenheit, que é a mesma no termômetro em Kelvin. Então, como é que eu acho a altura da coluna de mercúrio? Olha, professor, eu vou pegar o ponto mais alto e subtrair do ponto mais baixo. Aí eu acho o tamanho dessa coluna. Exatamente isso. Só que eu vou fazer de uma forma diferente do que eu fiz na sala. Eu vou pegar e fazer dos três ao mesmo tempo, para você ver como é que fica. Então, ó, TC menos 0 está para TF menos 32, ou seja,
isso menos isso está para isso menos isso. Assim como TK está para TK menos 273, tá? Ou seja, essas três alturas, elas são iguais, tá? Professor, tem outras alturas que sejam iguais também? Tem, caras. 100 menos 0 tem a mesma altura de coluna de mercúrio que 212 menos 32, que tem a mesma altura que 373 menos 273. Então fica 100 menos 0, 212 menos 32, 373 menos 273. Tá? E agora eu resolvo essas equações. TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. TF menos 32 é simplesmente TF menos 32. 212 menos 32 dá 180. TK menos 273 é TK menos 273. 373 menos 273 é 100. Tá? Professor, e agora o que é que eu vou fazer? Simplifica até onde der, tá? Eu vou cortar todos os zeros. Então, ó, todos os zeros vão embora. Ficou 10, 18 e 10, tá? E eu vou dividir agora por 2. Vou dividir tudinho aqui por 2. Então, ó, divide por 2, divide por 2 e divide por 2. Depois de dividir por 2, a nossa equação ela vai ficar da seguinte forma. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 18 dividido por 2 dá 9. E TK menos 273 sobre 10 dividido por 2, que é 5. Tá? Então, ó, esse negocinho grande aqui são as equações de conversão entre as escalas termométricas. Mas, professor, eu nunca vi uma equação com dois iguais. É porque, de fato, não existe. Tá? Isso aqui é simplesmente uma arrumação para a gente conseguir as três ao mesmo tempo, e bem rápido. Por exemplo, se eu quiser converter de Celsius para Fahrenheit, eu vou utilizar essas duas primeiras. Tá? Então, fica temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se eu quiser converter de Fahrenheit para Kelvin, eu utilizo essas duas aqui, ó. Fahrenheit para Kelvin. Então vai ser temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Tá? Se eu quiser converter de Celsius e Kelvin, eu vou utilizar essas duas aqui. Ó. Então, de Celsius para Kelvin vai ser TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. O bacana de trabalhar com Celsius e Kelvin é que eu posso cancelar esses 5 aqui. E a equação de Celsius para Kelvin é simplesmente assim, ó. Tá ok? Bem simples, né, a ideia. Professor, isso quer dizer que eu poderia converter isso aqui entre qualquer escala? Cara, se eu tivesse uma escala arbitrária, eu procederia da mesma forma, teria 2 pontos, certo? E acharia a equação.